Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Estamos sim. Então tá joia, obrigado. Sim, professor. Ok. Está projetado aí a consistência de dados hidrológicos, a apresentação? Alguém me ajuda? Tá, eu vou começar então. Então, boa noite a todos vocês. Espero que estejam bem, na medida do possível, né? A quarentena que está virando um ano inteiro já, um semestre já se foi, semestre de 6 meses, né? Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade, então, com vocês, a questão dos dados de precipitação, né? Falando hoje sobre consistência de dados hidrológicos, tá? O tipo mais comum de análise que é feito para ver se um dado é consistente, ou seja, se não tem nenhum equívoco, né? Mais fácil de ser identificado é aquele equívoco grosseiro, né, que a gente bate o olho assim, a gente já sabe que tem alguma coisa errada ali, é conhecido como consistência de dados hidrológicos. Ou seja, em geral, o que acontece? Dados de precipitação, né, eles são coletados no campo, né, por um leitor. Esse leitor, né, ele é instruído a ir até a estação com uma caderneta, anotar, né, quanto choveu, fazendo a leitura geralmente, né, em provetas, tá? A partir disso, então, ele lança na caderneta. Essa caderneta é recolhida depois, né? Por exemplo, pela ANA, pela ANEEL, né, pelo INEMET, coisa do tipo. Depois de recolhido, é enviado para a ANA, para esses dados serem colocados no Hidroweb, tá? Para que a gente possa ter acesso. O que acontece? Chegando lá, ele é lançado no sistema, às vezes com, né, um atraso, um delay aí de 3, 4, 5 meses, até um pouquinho mais, mas é lançado no sistema e aparece lá como nível de consistência 1. Né? Se vocês pegarem uma coluna, por exemplo, de dados hidrológicos, vocês vão ver isso. E tem uma das colunas lá que é justamente falando de consistência dos dados. Aí aparece coluna com consistência 1 e consistência 2. A consistência 1 quer dizer o quê? Que esses dados foram verificados na caderneta, lançados, mas sem muito cuidado, né? Sem um pente fino para ver se tinha alguma coisa ali que pudesse ser retificado depois, né? Ou confirmado com outra estação para ver se tinha coerência ou não. Tá? Depois que é feito essa checagem, né, dos dados ser lançado, é feita a checagem, então, recebe o número 2, ou seja, nível de consistência 2. Então, mais ou menos seria o seguinte, a gente teria os dados em campo, em caderneta, os dados lançados no sistema, né, como consistência 1, e depois esses dados com um pente fino fazendo a consistência 2, tá? Essa consistência 2, então, a princípio, ela é muito mais criteriosa, né? Já está ali com uma situação onde foi verificado os mínimos detalhes para disponibilizar esses dados, né? Mesmo consistência 1 já fica disponível, né? Mas no sentido de ter mais confiabilidade nos dados. Em geral, uma estação, às vezes você pega consistência 1 e consistência 2, nem tem diferença, né? Porque não é tão comum assim, também aparecer vários erros para que tenha que ser corrigido, tá? Mas a gente tem algumas coisas aqui que tem que chamar atenção, né? Que são os erros mais comuns, tá? Erros grosseiros. Esses erros grosseiros, eles são fáceis de identificar, ou pelo menos são mais fáceis de identificar, tá? Como os dados são dados que são registrados, né, diariamente, ou seja, o dado, né, o registro é um dado diário, o que acontece? Quando a gente fala de precipitação, a gente conhece, né, a gente tem uma ideia de uma ordem de grandeza, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma situação de analisar, vamos lá, colocar assim, em seguinte situação, em média, né, no Brasil, tá?
a gente tem precipitações da ordem de 1.600 milímetros por ano, tá? Poços de Caldas está mais ou menos 1.700 milímetros, né? Temos regiões no Brasil que chovem tranquilamente, a região ali amazônica, né? Chove em torno de 4.000 milímetros. E temos regiões no semiárido nordestino que chove tranquilamente também por volta de 400 milímetros. Isso aqui serve para quê? Para que vocês tenham ordem de grandeza, né? Isso aqui, gente, é total anual, né? Então, isso aqui, anual. Okay? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que vocês verificaram, né, nos dados de precipitação, tá? E vocês encontraram, por exemplo, um valor no único dia que estava registrado 500 milímetros, tá? Eu já vou te adiantar. Eu já classificaria tranquilamente como erro grosseiro. Por quê? Chover no único dia 500 milímetros, eu vou dizer para vocês que na condição nossa aqui do Brasil, é muito pouco provável. Talvez a gente não encontre, né? Não estou dizendo que nunca existiu uma chuva de 500 milímetros num dia, mas é muito pouco provável para o Brasil ter um valor desse em termos diário, né? Então, o que acontece? Quando a gente bate o olho no valor de 500 aqui, a gente começa a fazer alguma especulação. Por exemplo, será que esse 500, na verdade, não era um 50 e foi digitado um zero a mais, às vezes simplesmente na hora de, né, colocar ali e bater o dedo no teclado não foi um zero a mais? Tá? Será que não é qualquer um outro valor do tipo que não estava entendido, né, o valor na frente aqui, e foi colocado um 5, né? Será que era 1 e a pessoa confundiu com 5? Então, lógico, tem algumas situações, estou falando de erro bem, estou fazendo assim, um extremo, né, muito grande para vocês entenderem de fato. Então, toda vez que tiver uma situação dessa, a gente precisa desconfiar. Não precisa ser exatamente um valor de 500, né? Vamos supor que fosse, sei lá, 200 milímetros, né? Que já é muito mais provável do que os 500, mesmo assim muito pouco comum, e vamos supor que esse 200 aqui de fato não era 200, né? Confundiu aqui o 0 com o 1, né? Desculpa, o 2 com o 1. Então, aqui em vez de ser 2, teria que ser 1, tá? Então, eu estou falando com vocês algumas possibilidades, tá? Então, esses erros mais grosseiros são mais fáceis de conferir, ou mesmo de destacar, né, de visualizar. O que a gente faz em uma situação dessa? A gente precisa confrontar esses dados da situação que a gente está analisando, se tiver alguma situação absurda, com a caderneta de campo. Se ainda assim não for suficiente para esclarecer, a gente faz uso de estações próximas, com boas correlações, para a gente verificar se aquele dado de fato ocorreu ou não. Tá? Então, é desse jeito que a gente faz. Tá? Uma outra coisa que é muito comum acontecer é o que a gente chama de de valores estimados. Tá? O que é isso aqui, gente? Como eu falei com vocês, todo dia a pessoa tem que ir até a estação, né, fazer a leitura dos dados. Aí vamos supor, o que você pode imaginar? A pessoa pode ter passado mal, não ter ido fazer a leitura. Ela pode ser que foi um feriado prolongado e ela de fato não apareceu, nem uns 2, 3 dias não apareceu, né? Então, assim, são várias situações que a pessoa não foi e faz uma estimativa, né? Quando não chove na região, é mais fácil ficar zero, mas vamos supor que choveu. Ele sabe que choveu, mas ele faz a leitura. Aí ele vai colocar um valor qualquer, colocou 40 milímetros, sei lá. Esse valor não é um valor absurdo, não é um erro grosseiro, não dá para a gente falar que não existiu, mas também a gente não tem confiabilidade nenhuma. Tá? Outra situação seria preenchimento errado na caderneta de campo. Por que isso aqui? Como eu falei com vocês, né?
Geralmente as pessoas vão, fazem o registro, aí né, é muito comum hoje em dia ainda, né, ainda tem na caderneta escrita a caneta, às vezes com uma letra não tão legível, coisa do tipo, então pode acontecer isso. Uma outra coisa também pode ser verificada é uma situação onde, por exemplo, né, a pessoa faz a leitura contando provetas. Ela vai encher, né? Vamos supor que ela então, continuando, né? O que acontece? Esse preenchimento de caderneta, esse preenchimento errado, digamos assim, ele pode acontecer, né? Porque, vamos supor, né? A pessoa vai, como eu estava dizendo, a pessoa vai e vamos considerar duas situações. Uma letra ruim, que não está legível, né? E quem está pegando depois esses dados vai tentar meio que adivinhar o que está escrito ali. E uma outra situação seria, por exemplo, a contagem de provetas, né? Que é muito comum. Por exemplo, a pessoa, em vez de contar 4 provetas, né? Ela contou 5. Então, sei lá, 4 e pouquinho, aí deu 43 milímetros, e, na verdade, ela, né, contou como se fosse 53. Esse tipo de erro não dá para destacar, né? A pessoa não consegue olhar assim, nossa, choveu muito, choveu pouco. Não dá para saber, tá? Isso não é grosseiro, né? Então, só seria descoberto se fizesse uma análise com outras estações, mesmo assim fica difícil. 43 ou 53 de uma estação para outra, isso aí acaba passando, tá? Uma outra situação seria o quê? Seria algum tipo de obstrução da estação pluviográfica ou pluviométrica, né? Vamos supor, né, teve uma queda próxima de uma árvore, mesmo que isso não possa não ter permitido, né, mas estações mais antigas pode estar mais próximas ou não tão distantes de uma árvore. Então, pode acontecer isso, de ter o problema de obstrução. Uma outra situação é aparelho danificado, ficar vários dias até que seja resolvido, né? Uma outra situação, então, danificação de aparelhos é uma coisa muito comum, e uma outra situação seria problemas mecânicos. O que seria isso? Os equipamentos, eles funcionam como se fosse, a gente até chega a construir esse tipo de coisa de pluviômetro, por exemplo, né, de uma forma mais simples, mas o funcionamento dele é justamente pela essa simplicidade. É como se você tivesse, por exemplo, um relógio, né, aquele tipo despertador antigão, onde ali em cima tivesse ou o ponteiro principal, né, de marcador de horas. Então, nessa situação pode acontecer. Não estou dizendo que os equipamentos são assim, né, mas a analogia é muito perfeita que a gente chega até a construir pluviômetros desse jeito, né? Então, pode acontecer qualquer problema mecânico aí, travamento dessas peças, né, problemas com a pena ou a caneta, né, para fazer o registro, tá, no pluviômetro. Então, são coisas que geralmente pode acontecer, tá? Então, a consistência de dados seria isso, seria verificar se não existe esse tipo de, algum tipo de erro, algum tipo de erro grosseiro, algum erro no preenchimento, coisas que são fáceis de identificar fazendo uma consulta à caderneta ou até mesmo estações vizinhas, tá? Uma coisa que é bastante importante para a gente, já, né, que infelizmente a gente tem sérios problemas de séries incompletas, né, no Brasil, as nossas estações, elas são, infelizmente, elas são, digamos assim, com poucos anos de idade. Mas o que é poucos anos de idade? Dependendo da situação, 60 anos de idade é poucos dados. Dependendo da situação, seria um número considerável, né? Seria, digamos assim, muito bom. Dependendo do projeto que você quer fazer ou qualquer coisa do tipo,
com 5 anos resolveria. Dependendo, você precisaria de mais de 100 anos. Então, o ideal é que a gente tivesse, né, estações com 100 anos ou mais, sem falha, ou seja, ininterruptas. Só que não acontece isso, infelizmente. Estou falando de dados de precipitação, mas também serve para dados de vazão. Tá? Então, nesse caso, né, a gente costuma fazer preenchimento devido às falhas. E essas falhas, né, o preenchimento, toda falha, obviamente, é uma falta de um dado diário. Tá bom? É um dado diário que deixou de existir. Só que é uma coisa em cascata. Se não existe um dado diário, deixou de existir todos os dados mensais, que, por consequência, deixou de existir o dado total anual, né? Ou seja, todos os dados anuais. Então, na verdade, um dado diário, que não é lançado no sistema, né? Ele faz com que esse efeito cascata leve, obviamente, a uma falha anual, tá? Então, nesse caso, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado, dependendo da necessidade que a gente quer dessa estação, dessa análise, tá? A gente tem que tomar muito cuidado em relação ao seguinte, olha, eu quero essas informações, eu tenho uma falha, uma coisa que a gente pode analisar, que eu falei com vocês na aula passada, né? Pegar período, por exemplo, de um ano hidrológico. Nesse dia aí que não tem uma falha, será que é de um período seco ou de um período chuvoso? Né? Dependendo da situação, é muito provável que seja zero, ok, não é tanto problema. Mas imagine vocês na nossa região deixar de registrar 5 dias consecutivos ou 10 dias consecutivos do mês de dezembro ou janeiro, onde, né, historicamente chove muito. Então, a gente tem problemas. Então, esses dados diários, que levam a falhas mensais e anuais, eles não podem ser preenchidos. O preenchimento só pode ser feito com valores mensais ou anuais. Então, mesmo a gente sabendo que uma falha é diária, a gente não pode preencher aquele dia. A gente preenche mês ou ano. Lógico que eu vou falar com você o seguinte, gente, na vida profissional de vocês, tenham um bom senso. Foi como eu disse. Vamos supor que você pega para uma estação de Poços. Faltou 3 dias do mês de julho, né, sem registro. Será que vale a pena você descartar esse ano inteiro, se você estiver trabalhando com máximas diárias anuais? Eu acho que não deve descartar, porque geralmente essas máximas não vão acontecer no mês de julho. Ah, pode acontecer que justamente nesse ano que eu não peguei, tudo bem, pode acontecer, mas é pouco provável. Agora, se você quer trabalhar com máximas diárias e deixa de registrar 10 dias do mês de janeiro, eu já falaria com você, melhor descartar o ano, né? Ou fazer o quê? Fazer o preenchimento de falhas, tá bom? Nesse preenchimento de falhas, então, que só deve ser feito de forma mensal ou anual, tomando cuidado, então, que eu falei com vocês, com o bom senso, né? Para ver qual mês ou qual dia que está falho, para ver se vale a pena ou não preencher, né, aquele ano. Às vezes você faz o preenchimento e encontra lá um valor total anual menor do que você já sabe que existe, que já está registrado mesmo com as falhas, ou seja, então não está resolvendo, né? Está tendo um total menor do que aquele que você já conhece, somando os dias sem falhas. Então depende muito da situação, tá? Em termos de métodos, eu vou apresentar para vocês 3 métodos de preenchimento de falha. O método da ponderação regional, o método da regressão linear e o método regional com base em regressões lineares. Tá bom? Vou apresentar para vocês esses 3 métodos. Independente dos métodos, a primeira coisa que vocês devem fazer é verificar. Eu só posso fazer o preenchimento de estações que existam boas correlações. Estações que não apresentam boa correlação, você não pode utilizar para preenchimento de falha. Tá bom? Então, isso é muito, muito importante. Que vocês não se esqueçam disso. O que é correlação? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Só vou falar dos métodos primeiro aqui. Tá? Método da regressão linear, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente, né, analisar aqui uma situação onde regressão linear, tá? Do tipo, né,
a gente faz regressão do tipo y e x, sendo que a gente vai ter o quê? A gente vai ter um conjunto de dados, né? Conjunto de dados distribuídos ao longo, né? Ao longo aqui da nossa série, que seriam o quê? Por exemplo, totais anuais ou totais mensais, né? E a gente vai verificar se isso aqui dá boa correlação, ou seja, se um evento de X se correlaciona bem com o evento de Y. No caso que eu falei, pode ser total anual, pode ser um total de um mês específico, pode ser um total semestral. Então, quando isso ocorre, se for total anual, tudo bem. Se for total anual, esse X aqui, né, ano, por exemplo, 1980, tá? Eu vou preencher na minha estação, essa aqui é a estação que eu quero preencher, tá? A Y. A X é que a gente chama de estação de apoio, aquela que vai permitir o preenchimento da Y. Então, ou seja, eu tenho a X e vou preencher a Y, tá? E vou gerar os coeficientes A e B através da minha regressão linear aqui. Então, quer dizer o quê? Vamos supor, então, que é o ano 1980, para preencher 1980. Eu quero preencher o fevereiro de 80. Então, tudo bem. Então, vai ser fevereiro de 80, fevereiro de 80. Aí, a minha regressão vai ser o quê? Não vai ser dados anuais. Vai ser dados de fevereiro. Fevereiros. Tá? Isso aqui não é comum, né? Mas vamos supor, se fosse um semestre mais chuvoso, são dados do semestre tal, preenchendo o semestre tal. Não é muito comum, não, tá? Geralmente, a gente preenche com dados do mês ou dados do ano, como eu estou dizendo para vocês. Então, essa é uma possibilidade. E a método da regressão linear é essa possibilidade, então. A gente vai adotar um critério, tá? Como eu coloquei para vocês aqui, ó, que estava na transparência aqui anterior. Deixa eu só voltar aqui. Um critério. Esse critério é o quê? Esse critério eu só vou considerar a boa correlação se esse R2, R ao quadrado, tá? R ao quadrado for maior ou igual a 0,70. Se for menor, eu não vou considerar como boa correlação. Esse é o critério que nós vamos adotar. Esse, então, é um dos métodos, tá? Mas, independente dos métodos, eu tenho que fazer isso, sempre com uma estação e outra estação. Tem algumas situações, no caso aqui, por exemplo, da ponderação do método regional, eu preciso, tá, de 3 estações no mínimo. Se for 3, pessoal, isso aqui é 3, né? Pedido por 3. Aí eu vou ter o NX1, NX2 e NX3, PX1, PX1, PX2 e PX3, NY, NY e NY. O que é cada coisa desse aqui? Se for 4 estações, aí eu vou ter que acrescentar aqui o quarto termo. NY sobre NX4 vezes PX4. Mas vamos lá, o que é cada termo aqui? O termo que a gente está analisando aqui, por exemplo, N, o que tem N aqui nesse termo, né? Nessa equação? N é a normal climatológica. Com índice Y é a normal climatológica da estação analisada e com índice X é da estação de apoio. Normal climatológica, não se esqueçam, é média de 30 anos e não são 30 anos quaisquer. É 30 anos de 61 a 90, tá? 1961 a 1990. Se eu não tiver esses anos, eu vou usar no mínimo 30 anos, tá? Aí de forma consecutiva ou não, sem importar com o período, mas no mínimo 30 anos, vou tirar uma média e vou considerar como a normal. Então, a normal, na verdade, é uma média, só que é uma média específica do ano de 1961 a 1990, e quando eu não tenho, eu uso 30 anos quaisquer. Então, índice Y é da estação analisada. Índice X é da estação de apoio. Então, aqui, ó, eu vou ter uma estação de apoio 1, uma estação de apoio 2, uma estação de apoio 3. Ou eu vou ter a normal, ou eu vou tirar a média.
tá? Vou pegar dos meus dados, né, da minha estação análise, vou tirar a média e vou colocar aqui, aqui e aqui. O que é agora PX1, PX2 e PX3? Olha, se eu estiver trabalhando com preenchimento anual, como eu dei exemplo agora há pouco, isso aqui vai ser o ano de 80 para a estação 1, 80 para a estação 2 e 80 para a estação 3. Para quê? Para que eu possa preencher com essas informações, preencher o dado de 80 dessa estação PY. Tá bom? Então, essa informação. Se for dados mensais, então aqui a normal climatológica, a média, por exemplo, seria, deixa eu mudar aqui a coisa, fica muito clara. A normal aqui, por exemplo, vamos supor que fosse janeiro de 80. Desculpa, janeiro que eu quero preencher. Então, tiraria a média ou a normal de janeiro da minha estação em análise e tiraria, né, a média ou a normal climatológica de 80 da estação 1, de janeiros da estação 1, da estação 2 e da estação 3. Para quê? Para preencher, né, preencher janeiro de 80 da minha estação. Tá? Então, esse método aqui de ponderação regional. Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu tenho que fazer 3 correlações. Y com X1, Y com X2 e Y com X3. Eu só posso utilizar estações, então, que tenham boa correlação, ou seja, R2 acima de 0,70. E, por último aqui, o terceiro e último método é o conhecido método da ponderação regional com base em regressão linear. Tá? Se vocês quiserem ficar por aqui, no exemplo, né, seriam 3 estações. E, da mesma maneira, vamos lá raciocinar o que significa cada uma dessas coisas aqui. Olha, eu vou primeiro fazer a correlação, então. Então, o que é esse R aqui? É a correlação que existe entre Y e X1, a correlação que existe entre Y e X2 e a correlação que existe entre Y e X3. E elas aparecem aqui também, obviamente. Tá? Só que aqui, em vez de usar o R2, a gente usa a raiz dele. É o R, né? Então, no ajuste, a gente pode usar o R2 ou o R, tanto faz. Né? Nesse método, tem que ser o R, porque o R é o que vai ponderar, como o nome está dizendo. E os valores aqui de PXY, PX2 e PX3, desculpa, PX1, PX2 e PX3, de PXY, né? E PXY são precipitações. Eu estou fazendo anual, então, de novo, o exemplo. Precipitação do ano de 80, da estação X, 80 da estação 2, 80 da estação 3. Para preencher o quê? Para preencher o ano de 80 da minha estação em análise. Eu vou fazer o preenchimento de janeiro de 80. Tudo bem. Então, aqui é a precipitação janeiro de 80, janeiro de 80 e janeiro de 80. De X1, 2 e 3 para preencher janeiro de 80. Tá bom? Então, é dessa forma que a gente faz os preenchimentos. Eu vou fazer com vocês aqui, alguém me ajuda aí falando se conseguir mostrar aqui a planilha, tá? Quando chegar na planilha, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou falando de correlação, né? Então, eu preciso fazer correlação sempre com 3 estações, pelo menos, tá? Então, eu vou definir a minha estação analisada. Alguém me ajuda aí para ver se mudou para a planilha Excel. Apareceu sim. Apareceu? Então tá bem, obrigado. Então vamos lá. Eu pego uma estação. A estação aqui 00338.000. Essa estação é a estação analisada. Tá, eu vou pegar agora 3 estações de apoio. O que eu faço? Eu vou identificar isso aqui, ó. Tem que ser ano a ano, viu, gente? Ano a ano tem que ter nas duas para fazer correlação. Aí aqui, 1913 até 2015. Aí eu venho aqui, né, marco as duas séries de totais anuais, no caso aqui, venho aqui inserir gráfico do tipo dispersão,
vai aparecer esse gráfico aqui, eu vou clicar na série, vou pedir para adicionar a linha de tendência, é linear mesmo do tipo que eu quero, tá? Só que eu quero que apareça no gráfico equação e o R, né? Ou R2. E aqui aparece, ó, essa estação aqui pode ser utilizada? Pode. Por quê? Porque ela tem um R2 maior do que 0,70. Aqui, no caso, 0,7262. Tá? Então, eu faço isso com 3 estações. Então, a primeira correlação é da minha estação com a X1, depois da minha estação com a X2 e, por último, da minha estação com a X3. Tá? Só depois que eu fizer isso, então, que eu tiver as correlações, que eu vou aplicar os 3 métodos. Tudo bem? Aí, a partir da aplicação dos 3 métodos, eu posso fazer um preenchimento. Se eu fizer com dados mensais, eu preencho dados mensais. Se eu fizer com dados anuais, eu preencho dados anuais. Ok? Esse é o procedimento e esse é o método que eu queria passar para vocês. Pessoal, dúvidas de como fazer, de quais são os métodos, para que se faz? Perguntas? Flávio, quando eu faço o gráfico, eu utilizo então Y, a minha estação que eu estou analisando, e X a estação de apoio? Ou não tem diferença? Não, não. Aqui, ó, X é que eu estou analisando. Se eu falei contrário, está errado. X analisando, Y apoio. Ah, sim. Tá? Que eu estou dizendo o seguinte, no caso, só um detalhe aqui. Deixa eu ver se não estou... Não, aqui não é isso, não. Espera aí, deixa eu só corrigir aqui. O correto, acho que é o Christian que perguntou, né? O correto é o seguinte, X é a estação de apoio, Y é a estação analisada, tá bem? O que está trocado aqui, e não, agora que você perguntou que eu vi aqui, acontece o seguinte, eu tenho que colocar sempre na ordem, tá? X, A de apoio, e depois Y. Está trocado aqui, viu? Para fazer correlação, não tem problema nenhum. Tá ok. Só que a minha equação sai errada se eu fizer do jeito que está aqui, viu? Tem que inverter. Para correlação não faz diferença se é YX ou XY. Mas na hora de fazer, obter a equação, faça invertido, viu? Sempre no Excel, primeiro vai ser X, depois vai ser Y. Então, quando eu pego essa é X, essa aqui é Y. Então, aqui está trocado, viu? Boa pergunta para que passou batido aqui mesmo. Ok? Ô, Flávio, Sim, pode falar. quando eu fiz, uma estação deu correlação de 0,698. Tudo bem usar? Pode usar. Porque eu vou falar para você que foi difícil achar, viu? Não, é difícil mesmo. Às vezes a gente batalha bastante para encontrar. Eu vou passar para vocês essa planilha, depois vocês façam com calma, fazem a correção que eu falei, viu? Que o Christian que perguntou. Aí façam, por favor, a correlação está certa, mas inverta na hora de fazer. Porque a equação vai ficar errada. Tá bem? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Se não tiver dúvida... E no caso, eu não preciso ordenar, né? Eu deixo a ordem dos anos. Eu não preciso ordenar na precipitação. Não pode ordenar. Ah, sim. Não Tá. pode, não é que não precisa, não faz, não pode. Nesse caso, não pode. Certo. Tá? É na sequência que aparece. E se não tiver, por exemplo, tem um ano que não tem uma delas, você deixa esse ano de fora. Tá? Para fazer a correlação. Aí eu deixo de fora nas duas estações. As duas, né? As duas. Certinho. Tá bem, pessoal? Então tá, jóia. Nós que estamos terminando aqui.